estou me dando o título para essa live de a live da comunhão, né? E o nome que surgiu por conta até de um comentário bíblico que a gente estava fazendo, né, sobre comunhão, sobre essa questão da convivência, do relacionamento, né, do perdão. E aí, nessa caminhada, a gente sentiu o desejo de dar continuidade a esse nome, Live da Comunhão, que talvez acabe ficando esse nome aí, né? Eu acho que é interessante. Aí a proposta dessas lives e vídeos que a gente vai estar gravando é exatamente falar um pouco sobre a vida diária cristã, né? A nossa vida comum, o nosso dia a dia, sem tentar transformar ou querer colocar um conceito, uma mentalidade de que vida cristã é uma vida completamente alheia, à margem dos dias que vivemos, ou uma vida chata, uma vida sem graça, ao mesmo tempo também que a gente diz que não é isso, é uma vida feliz, uma vida de alegria, uma vida abençoada por Deus, mas é uma vida que ela, assim como tudo na vida, ela requer algum comportamento diferenciado, algumas ações diferenciadas, fundamentadas na palavra de Deus. Então essa live da comunhão, ela vem trazer esse formato, vai ter essa pegada de conversar um pouco sobre a nossa vida diária, algo tão importante, sem excessos, mas também sem um tipo de liberalismo exacerbado, tá bom? Eu quero começar orando. Eu acho que falar de comunhão, a gente lembra de muita coisa relacionada à comunhão com Deus, né? E obviamente que essa comunhão, a live da comunhão, ela transita nesses dois pontos, né? A comunhão com Deus e a comunhão com os irmãos, a comunhão com o Espírito Santo de Deus que habita em nós e a comunhão com a congregação, com a igreja, com a comunidade local a qual fazemos parte, tá? Vamos orar então. Pai querido, Pai das misericórdias, te damos graças por esse momento tão especial que o Senhor está nos dando de podermos conversar, de podermos transmitir, Senhor, através deste veículo tão abençoador que pode ser as redes sociais, Pai. Pai, eu oro a Ti por cada um de meus irmãos, por cada pessoa que assistir, que estará assistindo, que está assistindo esta live. Meu Deus, abençoa poderosamente, dando graça, dando força, dando ânimo, dando prazer na comunhão contigo, na comunhão com a tua igreja, Senhor Jesus. É o que te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, irmãos, eu sei que hoje é um dia meio diferenciado, é um dia onde muitos irmãos reservam para estar com sua família, para passear, algum culto também que temos nas igrejas, né? Por exemplo, no próximo sábado a gente vai ter o nosso Congresso Nacional de Evangelização e Discipulado. É uma conversa muito boa que a gente vai ter lá, né? Um culto muito abençoado, melhor dizendo, e que vão falar sobre evangelismo e discipulado. Eu tava ouvindo uma fala, eu acho que era do pastor Alessandro Miranda, que é um dos nossos coordenadores de célula aqui em Belém do Pará, e ele estava falando pela Boas Novas na rádio sobre esse tema, né, que o pastor Samuel, deixou muito à vontade, que é a evangelização e discipulado. Por que não congresso de células missionárias? Porque, na verdade, a grande proposta da célula missionária, a grande proposta da célula missionária é evangelização, é discipulado, é comunhão entre os irmãos, é serviço para o reino de Deus, dentre muitas ações. Porém, evangelização e discipulado é fundamental, né? É uma estratégia abençoada que o Espírito Santo tem concedido a nós para ganharmos vidas para Jesus. Então, sábado agora, próximo, a gente vai ter esse congresso, né? E por que o pastor Samuel deixou muito à vontade esse nome, evangelização e discipulado? Porque é possível que alguém, não goste de célula, mas quem não gosta de
evangelizar e discipular. Isso é uma ordenança bíblica. Bom, irmãos, vamos lá. Eu quero hoje tomar como base um texto da palavra de Deus. Esse texto, ele está no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e o versículo, glória a Deus, só pegar aqui, capítulo 2, versículo 42. Glória a Deus. Amém? Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Isso aqui é muito importante, quero que você fique atento para isso. E na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos, né? Que texto lindo, né, irmãos? Texto lindo, lindo, lindo. Eu quero conversar um pouquinho com você sobre esse texto. Olha só, irmãos, a gente está falando aqui de um período muito maravilhoso, um período da história da igreja inicial, né? Um período inicial, deixa eu tirar esse fone aqui, um período inicial da história da igreja, que a gente chama de a igreja primitiva. E a gente tem muita admiração por esse momento da história da igreja. Admiração por diversos motivos. Algumas pessoas ressaltam, às vezes algumas até unicamente, aquela questão de que os irmãos vendiam propriedades, dividiam seus bens, como o texto fala, segundo a necessidade que havia. Né? Se não houvesse necessidade, não haveria a venda nenhuma. Contudo, é muito interessante, deixa eu só mutar aqui o som, para não atrapalhar. Deixa eu baixar aqui o volume do meu fone de ouvido, eu queria ver como é que estava. Então, é muito interessante que o texto coloca para nós, sim, essa questão desse socorro, essa questão do auxílio, da ação social que a igreja primitiva exercia. Coisa linda, coisa de Deus, coisa de gente que ama ao Senhor Jesus, sem dúvida alguma. Eu louvo a Deus porque a maioria das igrejas fazem isso, sabe? A gente às vezes se depara com alguém criticando alguma igreja, alguma comunidade, mas a grande verdade é que a maioria se esforça para fazer isso, né? Às vezes tem pessoas que querem que as pessoas, é, é, a igreja sustente tudo. E a igreja não existe para este fim. Ela existe para proclamar a palavra de Deus, para ganhar vidas para o reino do Senhor Jesus e, claro, ajudando necessitados, sem problema. Mas não é a única ação da igreja. A principal não é esta. Mas às vezes se ressalta muito isso. Mas existem outros fatores que realmente, quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente vai ver o quanto era lindo este momento da igreja. Tá? Momento onde o texto bíblico é muito claro, fala que estavam sempre juntos, estavam em comunhão, estavam partindo pão, estavam recebendo o ensinamento da palavra. Uma vez perguntaram, esse negócio dessa venda, porque como é que era? O pessoal vendia tudo, era um desapego. Havia também uma questão que, quando a gente estuda um pouco mais a fundo, a gente vai encontrar um grupo que existia naqueles dias chamado os judeus apocalípticos. Ou seja, eles eram pessoas que esperavam a vinda do Messias e o Messias veio, então eles esperavam essa volta do Messias, essa ação, as promessas de Jesus para logo. Então eles estavam totalmente desapegados mesmo, né? E vendiam, não tinham essa expectativa de que iam viver ainda mais 100 anos, mais 200 anos, Jesus ia voltar.
Só que eles se afobaram, né? Não era bem essa a situação, que a gente sabe muito bem como é que a coisa funciona. A palavra de Deus, ela fala que a, o evangelho deve ser pregado nos quatro cantos da terra, aí virá o fim. Olha a importância da evangelização, né? A importância de pregarmos o evangelho, porque quando assim a gente faz e ganha vida para Jesus e discipula essas pessoas, a responsabilidade de cada crente não é do pastor, de um líder, de cada cristão, é essa de evangelizar, discipular pessoas. Quando a gente faz isso, a gente está contribuindo para que a vida eterna ela aconteça, podemos até dizer assim. Né? A gente está contribuindo para a volta de Jesus, para estabelecer do reino milenial e para chegar no período eterno. Então, é muito importante. Então, esta questão da venda, desse trabalho todo, ok, de entregar os bens para ajudar, ok, glória a Deus. Hoje a gente faz isso de forma diferente, a gente ajuda. Ontem nós tivemos um estudo abençoado e abençoador lá na Decorreis, pelo diácono Mozaniel, falando sobre ação social. Ele tocou em muitos pontos. Quem pôde estar ontem lá foi completamente esclarecido muita coisa sobre a ação social que a igreja deve prestar. Mas eu não quero me ater muito nisso, porque a minha conversa com você hoje é sobre comunhão, tá? Verso 42 de Atos, capítulo 2 diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos. E é muito importante isso, irmãos. Olha como é que essa igreja fluía, olha como é que essa igreja primitiva, ela fluía na presença do Senhor. Fluía da seguinte maneira: primeiro, eles paravam tudo para aprender a palavra de Deus. E quando a gente fala os ensinamentos dos apóstolos, o que está dizendo? Está dizendo que eram os ensinamentos que o Senhor Jesus passou para os apóstolos. Os ensinamentos que o Senhor Jesus, durante alguns anos, 3 anos e pouco, 3 anos e meio, é uma média que se fala, ele passou ensinando os seus discípulos, seus apóstolos, aqueles 12 que ele chamou para perto. O que a gente vê, por exemplo, o próprio apóstolo João, no evangelho que ele narra, ele fala que se fosse colocar todos os milagres que Jesus realizou, não caberia em livro algum deste mundo. Então, se você imagina os milagres que ele realizou não caberia, imagine as conversas, os ensinamentos, os bate-papos diários que Jesus tinha com seus apóstolos. Então tem muita coisa. O que nós temos na Bíblia, os registros, tanto nos evangelhos como nas epístolas, vamos dizer assim, é um resumo daquilo que é essencial, é primordial para cada um de nós. E a partir daquilo que a gente tem nos evangelhos e nas epístolas, a gente expande o entendimento para que vivamos de forma digna, segundo a vontade do Senhor. Mas escute bem, então eles procuravam aprender sobre os ensinamentos que Jesus passou para os apóstolos, e os apóstolos agora estavam passando para os demais irmãos. Por que eu estou ressaltando também esse ponto? Porque ele é muito importante. Porque muitas pessoas estão vivendo por conceitos meramente humanos. Estão vivendo os conceitos que aprenderam ao longo da sua caminhada de vida. Eu não quero negar aqui que a experiência ela contribui para uma vida melhor para quem sabe, para quem aprendeu na caminhada. Né? Eu, hoje, com 51 anos, daqui a poucos meses, 52 anos, sem dúvida alguma, sei muito mais da vida, do dia a dia, do que há 10, 20, 30, né, 20, 30 anos atrás, sem dúvida alguma. Mas existe uma parte da minha vida, quando eu não conhecia a palavra de Deus, que ela foi posta totalmente em análise. Peraí, isso aqui serve, isso aqui não serve. Isso aqui é importante que continue como conceito, mas isso aqui não é, porque a Bíblia diz que não tem que ser. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo ele tem um encontro com Jesus, o que acontece com ele? Ele passa um período, ele vai para o deserto da Arábia e ali ele passa alguns anos ali, irmãos. Eu costumo dizer que ele estava ali revendo toda a sua teologia,
Paulo era um mestre, ele era conhecido como o Rabino Shaul, né? Em hebraico, o Rabino Shaul, né? Saulo, o nome dele não mudou para Paulo, era apenas um Paulo no grego, né? Um nome romano ali dele, mas continuou sendo Saulo, mas no hebraico era Shaul, né? O apóstolo Shaul, o Rabino Shaul. Então o que que ele faz? Ele vai rever toda a teologia, tudo que ele tinha entendimento sobre a lei, sobre o Antigo Testamento, a lei, os profetas. Só depois de rever tudo isso, irmãos, é que ele começa a ensinar, é que ele começa a testemunhar de Jesus. Às vezes a gente fica assim, aí pegaram Paulo, e Paulo saiu pregando por aí, pronto, virou apóstolo. Não, 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 anos e anos se passaram. Ele foi rever a sua teologia, ele foi desintoxicar de uma religiosidade que até matava pessoas em nome dessa religião. Então, tudo isso ele teve que rever. É por isso que o ensinamento, olha, eles perseveravam no ensino dos apóstolos, ou seja, está dizendo aqui que eles permaneciam, eles eram constantes, eles não abriam mão dos ensinamentos dos apóstolos, que eram os ensinamentos que Jesus transmitiu para eles. Então, aqui começa a importância. Eu digo para você que aqui começa a base para essa nossa comunhão entre os irmãos. Que aí é tanto que é interessante que o texto vem assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. E aí segue no partir do pão e nas orações. Então, olha o valor que o ensino dos apóstolos, que esse processo todo, o ensino da palavra vai promover para essa caminhada, para que a igreja ela pudesse realmente viver de forma agradável. Então, eu quero falar com você um pouquinho sobre comunhão, tá? Falamos sobre a questão ah, do, do, da ajuda social um pouquinho, mas eu quero ressaltar aqui a comunhão. Tá? Olha só, irmãos, eu li uma frase um tempo desse que eu achei muito legal, muito interessante. Um pastor, parece um pastor Juscelio, ele era de Itajaí, agora parece que está para Campinas, Curitiba, uma coisa assim, não estou bem certo. Mas o pastor Juscelio, ele disse mais ou menos assim, também não vou lembrar com precisão a frase, que há um preço muito alto para mantermos a comunhão entre os irmãos. Há um preço. O preço é o perdão, o preço é se despojar de todo e qualquer orgulho. Então, a igreja do Senhor Jesus, ela também deve ser conhecida pelo seu amor uns pelos outros. Você lembra na oração sacerdotal do capítulo 17, lá do Evangelho segundo a narrativa de João, onde Cristo está fazendo essa oração, o título está lá, oração sacerdotal, e ele fala sobre o amor, e nesse dado momento que ele fala sobre o amor, ele diz que o desejo dele é que a comunidade cristã, os irmãos, sejam notados pelo amor que ele tem uns para com os outros. Isso é lindo quando a gente se depara com isso. Uma comunidade que é respeitada pela vizinhança, por ser uma comunidade que se ama. Mas aí a gente às vezes traz uma pequena confusão, né, de entendimento, que é aquela coisa de que a igreja não pode acontecer problema. A gente conversou sobre isso na live passada, né? Mas vai acontecer porque a igreja é um local onde existem pessoas lá dentro. E onde tem pessoas, há a possibilidade de se ter problemas. Mas aí, o que acontece? Quando a igreja, quando os crentes, quando esta comunidade tem a perseverança na doutrina dos apóstolos, e que durante muitos anos algumas igrejas, dentre elas nós, a Assembleia de Deus, a gente pega essa palavra doutrina para falar meramente de usos e costumes, da roupa que eu visto, basicamente disso, só que vai muito além disso. Na verdade, isso é coisa pequena, vai muito além. A doutrina dos apóstolos, irmãos, que é a doutrina bíblica,
não é a doutrina que foi lançada pelos apóstolos, ensinamento deles, não. É a interpretação de Cristo acerca do Antigo Testamento e o modelo, o estilo de vida que Cristo tem para a sua igreja. Então eles aprenderam, eles pegaram tudo isso. O Antigo Testamento ele não é de forma alguma jogado fora. Eu nem gosto de falar a palavra Velho Testamento. Eu prefiro falar de um antigo, né? Porque a coisa velha parece que não presta mais. Ah, tá velho. Não. É o antigo, a antiga aliança e a nova aliança. Então a nova aliança ela traz características diferenciadas de interpretação do Antigo Testamento. Você lembra quando perguntaram para Jesus assim, mestre, qual é o maior mandamento? E aí Jesus disse, olha, são dois. Ama ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração, acima de tudo ama ao Senhor. E ama o teu próximo como a ti mesmo. Nesses dois mandamentos, Jesus fala que se consegue praticar os 10 mandamentos, que na verdade tem muito mais. Né? Levítico tem, você encontra de muito mais do que 10 mandamentos. Tem aquelas 10 que foram na tábua, né? Ok? Mas tem muito mais outras leis, outros ensinamentos. Mas você fazendo isso, você pratica os 10. Os 4 primeiros que estão relacionados ao Senhor nosso Deus e os últimos 6 que estão relacionados à convivência, ao relacionamento entre iguais, o relacionamento entre os irmãos. Então, atente para isso. Há um valor muito grande nessa convivência em amor dos irmãos. Nesta convivência que vai atrair pessoas. Por exemplo, qual é o discurso de alguns políticos, sejam de esquerda, sejam de direita? É cuidar do povo, é dar atenção para o povo, é dar o que o povo precisa, né? É suprir a necessidade do povo, que deve ser mesmo, isso não precisa. Mas é o discurso de cada um deles. Por quê? E quando você encontra um político que faz um pouco disso, faz isso, esse político é querido, que está ali pela comunidade, que ajuda e tal, olha, todo mundo vota nele. Né? Melhor do que aquele que só aparece quando pede voto, depois some. Então, assim também a comunidade espera da igreja. Que a igreja seja este ambiente de comunhão, este ambiente de amor, este ambiente onde as pessoas entrem na casa de oração e sintam paz, sintam a alegria de estar ali, da convivência com as pessoas. Então, se espera isso. Está errado isso? Claro que não, está certíssimo. Ninguém quer estar no lugar onde se sente mal, onde se sente oprimido, onde se sente indesejado, onde se sente rejeitado, onde se sente de todas as formas maltratado. Ninguém quer estar num lugar assim. Eu não quero estar num lugar assim. Aí vem a doutrina, o ensinamento dos apóstolos, que é o ensinamento de Jesus. Jesus falou muito de amor, irmãos. Jesus falou muito de oração. Jesus falou muito de perdão. Jesus falou muito desse bom relacionamento. E é exatamente também esse ponto para trabalharmos a comunhão que o texto de Atos falou para a gente aqui. Nós temos que ser altamente bíblicos. É esse o grande desafio. É esta a grande chamada de Jesus para nós, como seus servos, como seus filhos, como irmãos que somos. É que nós amemos uns aos outros, como Cristo nos amou, é que nós amemos o nosso próximo como a nós mesmos. Então essa é uma base de relacionamento que Cristo dá para nós. Ama o teu próximo como a você mesmo, tá? Alguém diz, olha, nem ame mais, nem ame menos. Claro, se você não se ama, aí você vai ter um sério problema de amar os outros. Mas se você é uma pessoa normal, ela vai encontrar esse equilíbrio. E aí, irmãos, quem é que quer ser ferido? Quem é que quer ser agredido? Quem é que quer ser maltratado? Quem é que quer ser caluniado, ofendido? Quem é que quer relacionamento que tem uma pessoa grosseira, te maltratando,
uma língua ferina. Ninguém quer isso. Eu não quero isso para mim, eu sei que você também não quer isso para você. Então, essa base, ela vai fazer com que nós nos tornemos, essa base bíblica, vai fazer com que nós nos tornemos cada vez mais seres humanos melhores e cada vez mais uma igreja que vive a comunhão. Então, nós nos deparamos, infelizmente, por que a gente tem, acontecem, e graças a Deus, eu estou falando sobre isso, não é porque lá na Decorrer está cheio, está com problema, graças a Deus não está, não está, graças a Deus. Mas nós temos que sempre estar tratando isso, é preventivo isso, né? É preventivo, é cuidado, é estar atento para que o inimigo não venha semear a contenda, a discórdia, a falta de comunhão. Então, tudo isso a gente precisa sempre estar conversando, sempre estar tratando. Mas é interessante que a igreja, quando ela aprende esse princípio bíblico de que ela tem que amar o seu semelhante como a si mesmo, e fazendo assim não vai maltratar ninguém porque não quer ser maltratado, não vai ferir ninguém porque não quer ser ferido, não vai ser grosseiro com ninguém porque não quer que sejam grosseiros com si próprio. Então, tudo isso não vai acontecer porque eu entendi esse princípio. Eu entendi esse princípio. Mas pode acontecer uma situação, problema, e a gente está pronto para perdoar, que foi a nossa conversa da live da comunhão que tivemos na quinta-feira, né? Na quinta-feira. Foi quinta ou foi sexta? Foi por aí. Mas então, a gente vai estar pronto para isso. Mas é muito importante que a gente entenda que a comunhão ela só vai acontecer na igreja se nós formos perseverantes no ensinamento bíblico, no ensinamento que os apóstolos transmitiram para a gente, que foi o ensinamento de Cristo. Então, quando eu trago meus conceitos de relacionamento mundano, vou ter problema. Pisou no meu calo, a minha mão direita, a esquerda é convertida, a direita não, dou um boi para não entrar na briga, mas uma boiada para não sair. Meu temperamento é esse, eu não sou besta, eu não sou bobo, e aquela coisa toda que tiver nossos argumentos para muitas vezes sermos grosseiros, sermos pessoas que maltratam outras, e isso não vai conseguir, de forma alguma, justificar perante Deus o nosso comportamento errado. O próprio Jesus, ele deixou claro, disse, ó querido, vivam em amor, amai-vos uns aos outros, como Cristo vos amou. O apóstolo João falou isso muitas e muitas vezes. E quem era o apóstolo João era conhecido antes como um cara violento, agressivo, tanto ele como Tiago, como Pedro. Mas quando você lê as epístolas que João escreveu, o tema principal, a palavra-chave ali, sabe qual é? Amai-vos. Conta-se a história que João, depois que ele veio de Patmos, né, levaram para ele de Patmos, ali ele tem as revelações do Apocalipse, e aí ele retorna para Éfeso, que foi um local onde ele pastoreou, e ali tinha outro pastor, estava ali Timóteo, e quando ele está por lá, perguntavam para ele, já velho, já avançado em dias, só participando do culto, e quando perguntavam para ele dar alguma palavra, algum comentário, apóstolo João, e ele dizia, filhinhos, amai-vos. Então, olha só o que a Bíblia, a palavra de Deus, o que a vida de oração, o que o jejum, o que o Espírito Santo faz na vida de um homem e de uma mulher que permite viver a palavra. Transforma uma pessoa que era grosseira, que era violenta, conhecido até brincar como filhos do trovão pelas suas impetuosidades, e agora é uma pessoa cheia de amor, que se sujeita, pronta a perdoar, pronta a pedir perdão. Irmãos, é nesse nível que o Senhor Jesus quer que cheguemos, e não é um nível difícil para quem ora, para quem vive persevera na doutrina, nos ensinamentos dos apóstolos. Não é difícil. Muito pelo contrário, é muito fácil. Deixa eu ver aqui a quantos minutos eu já estou. A gente já está concluindo. Então, olha só, eu quero te convidar e te desafiar, você que é da Decorreios, você que não é da Decorreios, que assiste os cultos, as lives que são feitas pelo Facebook da Decorreios. A gente vai enviar esse mesmo vídeo, essa mesma live para o Instagram e também para o YouTube. Gente, deixa eu dizer para você,
nós temos o canal do YouTube da AD Correios. Eu queria que você seguisse lá, tá? AD Correios é o nome do canal. E, poxa, porque eu não estou aqui, eu vou até, na próxima aula a gente vai até fixar o link. A gente vai começar a utilizar bastante também o YouTube, tá bom? Mas olha só, o que eu te desafio e que sou desafiado todos os dias a viver em comunhão com meus irmãos, a lutar pelo relacionamento saudável, a lutar para ver se em mim também, se eu não sou um problema para relacionamentos. Isso é muito importante, meus irmãos, porque a gente cobra o relacionamento saudável dos outros para conosco, mas será que nós estamos dando um relacionamento saudável? Será que nós estamos dando um relacionamento agradável? Ah, ninguém gosta de mim, ninguém quer ser meu amigo, ninguém. Por que será? Então é importante se avaliar, né? Eu sou agradável. Gente, nós só queremos estar perto de pessoas que são agradáveis. Eu não tenho nenhum prazer em estar perto de alguém que é desagradável, que é grosseiro, que é uma pessoa estúpida, uma pessoa que ninguém quer, irmão. Isso é lógico. Então, se eu sou assim, não tem, tem isso, né? Às vezes tem pessoas que acham bonito ser assim. Mas é feio demais. Chega a ser falta de educação, ser grosseiro, ser uma pessoa ofensiva, uma pessoa que as palavras, a língua ferina. Não, e não é bíblico isso. Além de ser falta de educação, além de ser grosseiro, não é bíblico. Então, nós estamos lutando para que essa comunhão que a Bíblia fala para a gente, que existia ali na igreja primitiva, ela exista na igreja dos dias atuais. Dos dias atuais. E olha que a gente tem uma possibilidade muito maior do que eles de ter relacionamentos. Tem as redes sociais, tem os aplicativos de mensagem, tem os cultos, porque olha só, o que, é que eles faziam para mostrar que eles estavam em comunhão? Isso é interessante, eu vou finalizar aqui. Olha como é que eles, diz o texto sagrado, que eles diariamente eles iam ao templo. Algumas versões dizem no pátio do templo, mas era no templo. Quando eu falo pátio, é o átrio. É o local que todos tinham acesso. Porque havia outras partes que nem todos podiam ter acesso, e uma parte que só o sumo sacerdote tinha acesso, que era o Santo dos Santos, né? O lugar santíssimo. Então, entenda isso. Todos os dias eles estavam no templo, né? E às vezes tem pessoas que passam, acha linda a igreja primitiva, mas passam 15 dias sem colocar o pé na igreja. Faz sentido isso, né? Nenhum. Eles estavam diariamente no templo, oravam, é, conviviam juntos, refeição juntos, né? Tinham tudo em comum. Então, que coisa boa. Então, a gente precisa querer, como igreja primitiva, né, admirar tudo, não só essa parte de que ajudavam socialmente, mas tudo, essa comunhão. Então, amados, preservemos, lutemos pela comunhão. Se cabe a mim, se cabe a você existir comunhão dentro da comunidade que vivemos, então faça o máximo que você puder. Peça perdão, perdoe, vá atrás, solucione o problema. Não fique esperando pastor, líder, alguém, um irmão dizer, ei, vai perdoar. Não, a Bíblia está dizendo para você isso. A não ser que você não leia a Bíblia. Então, mas a palavra diz, perdoe, peça perdão, viva em comunhão. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Não é? Salmo 133. E diz que há resultado, há produto disso. Diz que, ó, é como o óleo que desce pela cabeça, barba, roupa de Arão. Ou seja, por que coloca Arão? Por que não coloca outra pessoa? Por que não coloca um rei? Porque a Bíblia diz que chegará o dia, e chegou esse dia, que nós somos sacerdócio real, um reino de sacerdotes. Então, eu e você somos sacerdotes e o azeite tem que estar sobre a nossa cabeça. E ele existe através da união. Ele vai ser produzido através da união uns com os outros. Vai derramar azeite, vai, né? E diz que também, por conta dessa união, o Senhor nosso Deus vai ordenar a vida e a bênção para nós. Irmão, é muita coisa boa para ter comunhão. Aí a pessoa prefere estar brigado, estar magoado, estar cheio de ressentimentos, e a própria medicina fala que isso adoece, e adoece mesmo, geram doenças para o nosso corpo físico, gera doença para a alma, mata qualquer um. Enquanto a Bíblia diz, se você estiver em comunhão, você vai ter
unção de Deus, você vai ter bênção de Deus, você vai ter longevidade, vai ter paz. Então, escolhe a vida para que vivas. Amém. Deus te abençoe. Vamos orar em nome de Jesus. Pai de amor, Pai das misericórdias, somos agradecidos a Ti por este momento. Nós estamos caminhando, Senhor, nestas lives da comunhão, para que nós, como Igreja de Cristo, esta comunidade, essa família de homens e mulheres que creem em Ti, que acreditam que a Tua palavra é a verdade absoluta e ela é. Nós queremos viver em amor, viver em comunhão, crescer nesta comunhão, Pai. Nos ajuda, nos dá graça. Tira, Senhor, todo e qualquer sentimento de orgulho, de rancor, de mágoa, de desejo de vingança. Pai, que possa existir em qualquer um de nós, Pai, em nome de Jesus, e que o Teu amor e todas as suas vertentes prevaleçam sobre nós. Em nome de Jesus te peço, Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Espero por você amanhã na De Correios. Nós temos ali pela manhã o nosso culto da família com escola dominical e à noite, às 19 horas, o culto de celebração. Venha conosco ali na Assembleia de Deus, ali na José de Alencar, Rua José de Alencar, 127, lá no bairro da Marambaia. Deus te abençoe, Deus conceda muita graça para você, em nome de Jesus.